Chegamos agora na 12ª alahá do nosso capítulo 7 de Alahot de Lashon Hara. Fala pra gente o Hafetz Haim, o que ele falou nas duas últimas alahot 10 e 11, com relação a Nikarim Divrei Emet, com relação à situação em que você ouviu o Lashon Hara de alguém, e isso parece verdade, realmente parece que o que está sendo dito aqui foi dito de uma forma inocente, foi dito de uma maneira que te leva a acreditar que isso é verdadeiro. Por exemplo, o Hafetz Haim trouxe esse exemplo lá atrás em uma das observações. Se, por exemplo, a pessoa que está contando a Lashon Hara, está contando o que aconteceu, o que foi dito, contou isso na frente daquela pessoa sobre a qual falaram. E essa pessoa começa a dar desculpa, começa a tentar falar não foi exatamente assim, começa a tentar se explicar qual foi a intenção dela, o que realmente aconteceu e etc. E fica claro no modo como a pessoa está falando, como ele está tentando achar uma desculpa para o que aconteceu, que o que aconteceu realmente é verdade, que realmente foi dessa forma e não tem explicação, ele foi mal intencionado, ele fez algo errado, e toda a desculpa que ele der agora não é verdadeira. Então essa é uma situação em que Nikarim Divrei Emet, parece que realmente o que aconteceu é verdade. Fala pra gente o Hafetz Haim, na 12ª alahá, que embora seja permitido acreditar no que aconteceu e se afastar um pouco dessa pessoa, não confiar nela mais, isso não permite, isso não libera sair por aí sair contando para outras pessoas o que essa pessoa fez, porque do mesmo jeito que se eu vir alguém fazendo algo errado, eu não posso sair por aí contando o que ele fez, mesmo que eu tenha certeza absoluta do que essa pessoa fez, tá claro para mim, eu vi ela fazendo e não tem dúvida de que ela fez algo errado com má intenção, e eu não posso contar isso porque é contrário do Lashon Hara. Assim também, quando eu acreditei em alguma coisa e eu vou me afastar dessa pessoa devido a algo que me pareceu verdade, que Nikarim Divrei Emet, que parece que é real o que está sendo contado, isso não libera sair contando para outros, isso também não me libera causar para essa pessoa qualquer tipo de prejuízo. Se alguém pode sair perdendo, se alguém pode se prejudicar caso entre em contato com essa pessoa, então eu posso avisar alguém para se afastar, não se aproximar dela. Isso a gente falou algumas vezes com relação a Alahot de Lashon Hara. A Lashon Hara é proibido sair por aí contando, mas se eu vou ajudar alguém com isso, eu vou evitar com que alguém se prejudique através disso, então tá certo, então tudo bem. Mas eu não posso eu mesmo causar algum prejuízo, ou bater na pessoa, ou começar a falar mal deles em redes sociais ou algo do tipo. Eu posso acreditar para mim mesmo, me afastar e talvez afastar as pessoas que podem realmente se ferir ou se prejudicar por causa dela, mas não sair por aí contando agora para todo mundo, mesmo que seja verdade, isso ainda assim é considerado Lashon Hara. Shavuot Tov a todos, seguindo em frente com o nosso de Alahot de Lashon Hara, a gente chega agora nas duas últimas Alahot desse nosso 7º capítulo, Alahot 13 e 14. Vimos nas últimas Alahot que às vezes, dependendo da situação, as circunstâncias me levam a acreditar que o que aconteceu é verdadeiro, e tem situações em que eu realmente posso acreditar, o que é chamado aqui no Hafetz Haim de Nikarim Divrei Emet. O que foi contado combina muito com o tipo de pessoa, a situação parece real, parece verdadeira, e nessas situações em que eu tenho várias circunstâncias que me levam a acreditar de que isso é verdade, de que a pessoa realmente fez isso, é alguém que eu conheço, combina com ele, é o estilo da pessoa, eu já vi ele fazendo algo parecido no passado. Nessas situações eu posso acreditar e posso me afastar dele, porém falou o Hafetz Haim que eu não posso usar isso como meio de prejudicar a pessoa, prejudicar ele financeiramente, eu não posso sair por aí contando para as pessoas se afastarem dele. Eu, pessoalmente, que eu vi a história, posso me afastar, mas não posso espalhar isso e causar qualquer tipo de prejuízo ou castigo a essa pessoa. Fala pra gente o Hafetz Haim na 13ª alahá, que o Beit Din, o tribunal que recebeu esse testemunho, e ele vê que aquilo é verdade, o tribunal realmente pode castigar a pessoa e fazer o que foi necessário para colocar ele no caminho. Mas pessoas particulares, por mais que eles tenham o direito de acreditar no que foi dito, eles não podem na prática causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, castigar essa pessoa. Então fala para a gente o Hafetz Haim na 14ª alahá que esse erro muitas vezes acontece. Às vezes acontece que um grupo de pessoas viram algo acontecendo, eles suspeitam de que alguém fez algo errado, suspeitam que uma pessoa roubou o outro, e aí eles saem por aí contando, eles contam isso para as pessoas importantes da comunidade, eles contam isso para as pessoas influentes na comunidade, e acabam castigando essa pessoa sobre a qual estão falando que ele roubou. Essas pessoas, por mais importantes que elas sejam na comunidade, por mais influência que eles têm, se eles não são um Beit Din, se eles não são um tribunal que recebeu o direito de julgar,
eles não podem prejudicar essa pessoa. Então, por mais força e influência que eles tenham na comunidade, se o que chegou neles não foi realmente um testemunho, não foi duas pessoas que estão testemunhando o que viram que aconteceu, e eles não são um tribunal, eles não são um Beidin com direito de julgar, eles não podem, baseado nesses boatos, baseado no que foi contado, por mais verdadeiro que pareça, eles não podem prejudicar aquela pessoa. Então aqui tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem um grupo de pessoas que realmente tem algum problema com alguém, ouviram que alguém fez algo errado, roubou alguém, roubou a ocupade da cada sinagoga, ou algo do tipo, eles suspeitam de alguém, eles passam isso para frente, levam isso adiante para as pessoas influentes e acabam realmente prejudicando essa pessoa sem o direito de fazer isso. Então mesmo quando a gente tem direito de acreditar na Lashon Hara, tem que ver, tem que considerar o que é permitido fazer com esse fato. O quanto é permitido realmente castigar a pessoa, o quanto não. Quem ouviu isso e quem não ouviu isso, então isso daqui tem que ser levado em consideração e não fazer as coisas instintivamente sem considerar os lados.